Olá, tudo bem? Hoje eu vou repassar para você a palestra que eu fiz no evento do Armazém da Energia com a Vanice Bonavigo e a Érica Oliana, que é sobre as energias do ano de 2026. Todo ano eu sou gentilmente convidada por elas para participar, fazendo uma palestra sobre o planejamento do ano novo. E como a gente vai ter aí o ano do mago, eu quis fazer algo especial. A convite delas mesmo, já tinha falado sobre isso em alguns posts, aí a Van comentou que seria legal falar sobre como planejar o ano do mago. Então eu elaborei essa palestra que eu fiz no evento delas, foi muito legal, foi uma boa recepção do pessoal. Então eu quis gravar uma versão para ficar aqui para vocês, né, disponível, e vocês podem assistir quando vocês quiserem. Acho que seria uma boa maneira de deixar aí como uma preparação para o planejamento do ano que vem. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar agora. Eu já convido todos a me seguirem no Instagram, aqui no perfil @taisgodinho.perfil, planejando o ano do mago, que é um ano para manifestar e para começar. Acho que vale a pena uma breve introdução, só para dizer por que é o ano do mago, de onde saiu isso, né? Foi tipo tirado totalmente da cabeça? Não, é assim. Se você somar os números de 2026, 2 mais 0 mais 2 mais 6 é igual a 10. Na numerologia cabalística, que é o que a Vanice trabalha, os números da numerologia vão de 1 a 9, né? Tendo alguns números cabalísticos, aí o 11, o 22, etc. E, obviamente, que a gente sempre leva em consideração a formação dos números. O 1 é diferente de um 10, no sentido de que você tem um 0 ali, e o 0 potencializa o que está por perto ali dele, né? Estou resumindo de forma muito leiga, tá? Então, assim, para aprender numerologia, vocês têm que ver com a Vanice, realmente, a professora, a melhor professora de numerologia cabalística que existe, tá? Então, estou trazendo aqui o que eu aprendi sobre isso. Então, a gente tem aí um ano super mago, tá? Então, bora lá começar. Por quê? Porque o arcano 1 no tarô é o mago. Então, é isso. É um ano essencialmente é um ano de ação, tá bom? De iniciativa. Muitas pessoas... Eu gosto pouco do mago, como vocês podem saber, eu tenho uma tatuagem dele aqui, né? No meu braço. Deu bem pouquinho para fazer, foi bem tranquilo. É um ano que muitas pessoas associam ao empreendedorismo, à iniciativa individual. É um ano de colocar a mão na massa, de modo geral. A gente vai ter aqui... Deixa eu ver se já é no próximo slide. Porque a gente tem aqui... eu vou trazer a foto, né, a imagem da carta, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Mas o que acontece, né? A gente foi ensinado a esperar permissão, o diploma, o plano perfeito, o sinal claro, a coragem total, mas tudo que você precisa para mudar já está aí. O mago é o ponto de partida não porque está pronto, mas porque reconhece o poder da ação agora. Então, você vai ter ideias com a sua mente. Esse fogo interior vai trazer vontade, coragem, paixão. Intuição é o elemento água se manifestando, trazendo conexão, e toda a sua trajetória nesse planeta físico materializado no elemento terra. O mago trabalha e domina, se a gente for usar uma linguagem mais do Eliphas Levi, né, que fala domina, o mago domina, né, os elementos. Ferramenta, o mago olha para dentro e fala, eu sou a ferramenta. Eu sou a ferramenta, meus queridos. A ação traz clareza, e a clareza vem à medida que você começa a andar e desbravar o seu caminho. Organização e planejamento são maneiras de fazer a transformação. Eu já começo falando que organizar e planejar são verbos. O verbo remete à ação. Então, quando a gente fala em planejar ou em organizar, nós não estamos perdendo tempo, como muita gente gosta de falar. Nós estamos em uma ação necessária para saber o que a gente precisa fazer, desenhando o caminho para chegar a um resultado desejado. Eu gosto muito dessa frase aqui, se eu não me engano, foi retirada de um livro sobre tarô do Claudinei Prieto, se eu estou lembrando a referência, que ficou muito marcado para mim quando eu li, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi lá, no livro Rituais de Magia com Tarô, algo assim, que ele fala, o mago é só o louco evoluindo. E eu acho maravilhoso a gente lembrar disso, porque o tarô, ele é uma jornada, né, nos 22 arcanos maiores ali. Então, assim como o mago é a evolução do louco, digamos assim, a evolução do mago seria a sacerdotisa, que é o arcano 2, que vem aí com a sua sabedoria interior e tal. Então, só que para você chegar nesse caminho de sabedoria,
Você tem que viver, você tem que colocar a mão na massa, tem que fazer as coisas, né? Porque você fazendo as coisas acontecerem, você vai ter experiência para ter sabedoria e fazer outras coisas depois, beleza? Então, bora continuar. Vocês verão que ao longo de toda a apresentação, vocês vão ter aí o easter egg do símbolo do infinito, né? Aqui, que está em cima da cabeça do mago. Eu coloco em toda a apresentação, porque no dia eu fui fantasiada de mago. E em vários momentos eu parava embaixo dela e fazia assim, que nem o mago, né? Para me espreguiçar, mas ao mesmo tempo para lembrar a gente desse poder infinito, né? Que existe na cabeça dele. Eu sou apaixonada por essa carta, gente. Por esse desenho, né? A gente está falando aqui do tarô de Rider-Waite, Rider-Waite, sei lá, cada um pronuncia de um jeito, né? Mas especialmente das ilustrações da Pamela Colman Smith, que é assim, teve um pouco a história dela renegada, não renegada, mas não dada tanta importância quanto deveria, né? No tarô aí desse deck, enfim. Mas esse é um deck que ele é muito didático. Ele traz os arquétipos de uma forma muito clara para nós, tanto os arcanos menores, tanto os arcanos maiores, quanto os arcanos menores. O tarô de Marselha, ele tem uma diferença, né? E especialmente nos arcanos menores, que apareciam só como se fossem as cartas do baralho normal, sabe? Assim, ouros, copas, tal. Mas não tinha uma ilustração para os arcanos menores. E o Rider-Waite, eu acho que é assim que fala, espero que sim, é o primeiro a trazer. Mas vamos falar do mago. O mago arcano 1, né? Breve descrição da carta. Temos o mago, é um ser humano que ele está em pé, então ele não está sentado, ele não está estático, ele está de pé, em frente a uma mesa com representações dos 4 elementos, cálice, pentáculo, a espada e paus, né? Ele tem flores, e essas flores são 2 flores específicas, que também têm importância, eu já vou falar. E ele está apontando para cima e para baixo, por quê? Porque a máxima aí do código de Hermes, Trismegisto, etc., na magia assim como é em cima, é embaixo. Ou seja, o que a gente manifesta no plano divino se manifesta na materialidade. Ou seja, o que você planeja, você traz para o seu hoje. Então, essa representação do mago apontando para cima e para baixo é maravilhosa. E as flores representam isso, porque o lírio, por exemplo, da paz, que é o branco ali, ele representa, né, o divino, o puro, o sonho, o céu, etc. E a rosa, ela é mais material, ela é um campo material, paixão, carnal, etc. Né? Então, esses 2 juntos são muito interessantes. Eu ainda fico bastante intrigada pelo fato de não ter lírio na parte de cima da carta. Então, pode ser que eu tenha alguns insights aí ao longo da apresentação, e se tiver, eu compartilho com vocês. Mas o que vocês podem ver, essencialmente, com relação ao mago nessa carta, é como ele vai trabalhar com o que ele tem aqui, tá? Então, ele vai trabalhar com os 4 elementos e a cabeça dele. Vejam só que o chamado de 2026, então, a gente lembrar que, em primeiro lugar, é um ano 1, então, além de ser o ano 1 ser um ano regido pelo mago no tarô, ele também é o começo de uma nova era, um ano universal 1. O que é um ano universal 1? É um ano que é para todo mundo. Então, um ano, de maneira geral, ele é o 2026, ele é para todo mundo um ano 1. Né? Você pode ter o seu ano pessoal, que é entre um aniversário e outro. Eu, por exemplo, entrei no meu ano 7. Na numerologia, acredita-se que a gente vive em ciclos de 9 anos. Então, esse ano de 2025 era um ano universal 9, em que muitas coisas vão ficando para trás. Você pode ter percebido esse movimento na sua vida e de pessoas no geral. Muitas coisas que não se sustentavam, né, se desfazem. Você mesmo pode chega, dá um basta em várias coisas na sua vida. Então, foi um ano de destralhe, de deixar para trás. Ainda estamos em 2025, hein, minha gente? Quem estiver vendo isso aqui, eu estou gravando em dezembro de 2025 essa aula, tá? 2026 tem essa energia do ano 1, do começo de uma nova era de 9 anos. Então, o que será que essa nova era espera da gente? Não sabemos. O que a gente sabe é que é uma nova jornada onde tudo recomeça com potencial infinito. Então, o portal se abre, a roda gira e é tempo de semear com intenção e presença. Então, assim, você tem que pensar assim, o que eu quero começar nesse ano 1?
tá? É a energia empreendedora, essa força do começo, aquele momento que tudo é possível. Então, não é um ano qualquer. É um ano onde você se torna alquimista da sua própria vida, transformando intenção em realidade através de clareza e ação consciente. A organização vai te ajudar com essas duas coisas, tanto com a clareza quanto com a ação consciente. Como que você vai se organizar para fazer as coisas no dia a dia, não é mesmo? E rapidamente, assim, a gente lembrar quem é o mago, né? O mago, ele é o arquétipo da iniciativa, ele não espera, ele age, ele é o mestre da manifestação, aquele que entende que o poder está no agora, não no amanhã, não no, quando tudo estiver pronto eu faço. Não, 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 não. Ele faz com o que ele tem na mão. Bora para cima, né? O faz, depois melhora. Potencial ativo, ele é diferente do sonhador, né? Do louco que estava lá, né? O mago, ele transforma, que é você pegar uma forma e fazer ela virar uma outra coisa. Ele sabe que intenção sem ação é apenas desejo. E ação sem intenção é apenas movimento. Lacrafts, pegue essa. É a transformação do agora. Então, qual que é a matéria-prima do mago? É o presente, é o momento presente. É como se o altar ali, a mesa do mago, fosse o seu momento. E aqui, nesse instante, mora toda a magia que você precisa. E aí a gente tem a representação dos 4 elementos na carta do mago, como eu falei, né? E cada elemento representa uma força essencial de manifestação na vida. Por exemplo, o naipe de espadas representa o elemento ar, que traz clareza mental, o pensamento, o raciocínio. Ele é a lâmina que corta essa confusão e revela o que realmente importa. O naipe de copas representa o elemento água, né? Ou seja, a sua energia emocional. A água que nutre os seus sonhos e conecta você ao seu coração. E aí eu já começo a trazer o spoiler de falar por que 2026 é o ano da coragem. Coragem. Então, a etimologia da palavra remete diretamente à ação que vem do coração. Então, é a ação com um propósito, é uma ação que foi feita de forma consciente, uma ação que veio de dentro de você, realmente. Então, isso é coragem. Eu acho muito legal. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu já trago aqui para dizer como que você conecta, né? O que você faz no seu dia a dia ao seu coração. O naipe de paus representa o elemento fogo, a energia. É um movimento criativo, impulsiona, te tira da inércia, te coloca em ação. É o tipo, bora, 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 bora. É o fogo. E o naipe de ouros representa o elemento terra, a estrutura material, finanças, a base ali de tudo, colocar o pé no chão, né? A terra firme onde você constrói, organiza e manifesta no mundo físico. Quando o mago equilibra esses 4 elementos, né? E quando você se reconhece como mago, e mago não é mago, maga, mag, não, é mago, é o arquétipo, tá? Pode ser qualquer representação de gênero que você escolher, você se torna imparável. E como que o mago planeja? Né? Deixa eu mudar minha posição aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui do outro lado. Vou colocar aqui em cima, acho que não vai ficar melhor. Aqui, vamos lá. Como que o mago faz qualquer tipo de planejamento? O mago planeja ou faz, né? Então, como eu falei, esse duplo sentido, planejar é uma ação por si só. O mago manifesta porque sabe onde está e o que quer criar. Então, assim, entender onde você está significa autoconhecimento, status de projetos em andamento. Onde eu estou? Qual é a situação atual? É você compreender qual é a situação atual para você poder agir no mundo. Não adianta você falar assim, para chegar na Praça da Foursquare, lá em Nova York, leva 16 horas de voo mais sei lá o que, de escala. Depende de onde você está. Se você está já em Nova York, vai ser outro caminho. Então, se você está em Dubai, vai ser outro caminho. Então, veja que, apesar de ter resultados ou destinos, né, que você quer chegar que sejam em comum com o de outra pessoa e tal, o lugar que você está determina qual vai ser o seu caminho.
beleza? Se vai levar mais tempo, menos tempo, isso vale para tudo na vida. Quando a gente fala de planejamento, a gente não pode se comparar com a vida do amiguinho, que pode ter mais facilidades, pode ter privilégios, direitos garantidos que talvez você não tenha em determinada situação e que talvez te levem a levar mais tempo, demandar mais esforço, investimento de dinheiro também, enfim, para fazer as coisas. Tá bom? Então, quando a gente fala em planejamento, tem que levar isso em consideração. Planejar é uma ação por si só. Planejar não é controlar o futuro, é você olhar para onde você quer ir e honrar o seu presente com intenção, porque a grande força de você planejar o seu futuro não está no futuro, não quer dizer que você só vai viver quando o futuro chegar, mas é que o que você quer que aconteça lá na frente impacta em como você age hoje, de modo que aquilo lá na frente se manifeste. Por isso que é honrar o presente com intenção. É olhar para a sua vida com clareza e perguntar, tá, com o que eu tenho agora, o que eu posso fazer? O que eu posso começar? Né? Então, às vezes, você tem algum objetivo de vida que é um pouco mais amplo e que pode levar mais tempo, como, sei lá, eu quero comprar um apartamento para mim. Só que eu não tenho nem dinheiro para dar de entrada, não tenho nada, estou começando do zero. Então, tá, com o que eu tenho agora, o que eu posso fazer? Começar. E aí, se você pensar em termos de projetos, né, trazendo aqui para o método Vida Organizada, que é um recorte para o ano em questão, você pode pensar assim, bom, eu não tenho nem como guardar dinheiro agora, porque eu estou pagando dívida, mas eu tenho esse objetivo de comprar um apartamento. Mas então, em 2026, de repente, eu posso passar o ano pesquisando regiões onde eu quero morar, pesquisando preço de apartamento, pesquisando formas de investimentos para poder guardar dinheiro, para dar de entrada, e por aí vai. Tudo isso são projetos que eu falei. Então, veja, com o que eu tenho agora, o que eu posso fazer ou começar? E ao longo da jornada, a sua mesa vai se preenchendo com outras coisas, né? Cada elemento que você coloca sobre ela é uma escolha consciente, como um ato de magia cotidiana. Então, eu estou usando bastante analogia aqui nessa apresentação, justamente porque eu acho que faz sentido, né? Então, veja que o planejamento ele é vivo. Planejar é como um ritual e começa com olhar para a sua vida inteira. Então, é importante que você se conheça. Eu falo para todo mundo, a melhor ferramenta de organização é você ter um diário. Porque no diário você registra o que aconteceu, como você se sente, tudo isso faz parte desse autorreconhecimento que você vai utilizar com sabedoria depois para entender como que você planeja, como que você executa, o que funciona melhor, o que não funciona, tá? E tudo isso aqui vai fazer diferença na execução do plano que você se propôs. E quando eu falo planejar um ritual, até me fez pensar que, por exemplo, eu gosto de fazer rituais ao longo do meu dia, da minha semana, do meu mês, pequenos rituais, assim, da rotina mesmo, né? Sei lá, quando eu vou fazer skincare, é um ritual de skincare. Então, não levem aí, o pessoal muitas vezes usa esse termo, acha que é uma coisa, nossa, ritual é coisa religiosa. Não, é uma coisa espiritual, sem dúvida. Mas não é religiosa. Existem rituais religiosos, mas existem outros tipos de rituais do cotidiano. E aí eu parei para pensar, né? Eu gosto sempre de fazer rituais semanais, assim, por exemplo, revisar meus projetos, planejar a semana seguinte. Eu fiquei pensando, por que eu não faço isso no dia da mudança da fase da Lua? Aproveitando ali a energia, né, dessa mudança de fase da Lua e também pensando em onde eu estou no meu ciclo menstrual, no mês e tal. Então, vem aí esse conteúdo também em algum momento, hein, gente? Planejamento da semana com base nas fases da Lua, no ciclo menstrual, etc. Mas eu acho que vale a pena citar aqui para você saber. Então, veja que um planejamento vivo, ele não é sobre listas intermináveis ou metas impossíveis. É sobre você respirar com a sua vida, sentir os seus ritmos, reconhecer os seus ciclos. É um método que honra o todo, porque você não é apenas os seus projetos, você não é só o seu trabalho, você é um universo completo de necessidades, desejos e possibilidades. Bora. A gente vai fazer alguns movimentos de planejamento aqui. Então, o movimento 1 vai ser a mesa das 12 casas. Eu amei isso aqui, ficou meio tipo a Casa das 7 Mulheres, ou uma coisa meio Game of Thrones, não sei. Eu gostei da mesa das 12 casas, tá? Então, que é basicamente você revisar as áreas da vida. A gente tem basicamente 12 áreas na nossa vida, dentro de 4 macro áreas, né? Pessoal, profissional, espiritual, relacionamentos. Revisar as áreas da sua vida é muito importante porque antes de planejar onde você quer ir, você tem que saber onde você está. Então, o primeiro ato mágico aqui é você olhar com honestidade e compaixão para cada canto da sua existência.
Sua casa, vida doméstica, lar, família, seu espaço físico, seu ninho, o lugar onde você se recarrega. A gente vai ter também a parte emocional, coração, afetos, relacionamentos, conexões, o amor que circula, sua espiritualidade, né? Sua conexão com o sagrado, a sua prática interior, seus rituais do dia a dia, corpo e saúde, porque você não é um corpo, você tem um corpo, né? Você é você, você tem um corpo, e aí como que você cuida aí desse corpo nesta, né? Enquanto você está nesta vida aqui? Então, qual é a energia que te move? Como você está cuidando da sua saúde? Dinheiro e abundância, recursos materiais, segurança, fluxo financeiro, trabalho e propósito, sua vocação, seu impacto, o que você oferece ao mundo, né? Então, enfim, a clareza vem dessa autopercepção e a autopercepção vem de perguntar onde a vida está pedindo meu cuidado agora? Então, começa revisando as áreas da sua vida. Você pode até querer, de repente, pausar essa palestra aqui para aula, na verdade, né? Para você poder fazer esse exercício, né? Fazer essa revisão para você compreender o que está pedindo mais o seu cuidado no momento. Então, quando você revisar as áreas, você pode pensar em pontos fortes, ou seja, o que já está florescendo, onde você sente gratidão. Então, reconheça primeiro o que funciona, porque isso é um combustível para você, né? Você fala, pô, que bom, isso aqui tá legal. Dores do ano. Então, o que pesou esse ano? Onde que teve desgaste, frustração, abandono? Então, nomear a dor é o primeiro passo para curá-la. E o que você quer que floresça em 2026? Ou o que você quer começar a plantar para florescer? Se você olha para uma área em específico e ela pudesse sussurrar alguma coisa para você, o que ela diria? Ouça com atenção. Essa resposta já está dentro de você. Tá? Então, essa revisão não é para você julgar e se sentir culpada. Ai, nossa, não fiz o que eu deveria ter feito com relação a finanças ou com relação à saúde. Não. É só para você entender o ponto que você está, para você poder criar um mapeamento para onde você quer chegar. Você está só olhando com gentileza e curiosidade, tá bom? Movimento 2. Os feitiços em andamento. Os projetos são manifestações com endereço, ou seja, você sabe onde você quer chegar. Assim como você coloca o endereço desejado no Uber ou no Waze ou onde quer que seja o aplicativo Google Maps para saber qual o melhor caminho para chegar lá, o seu projeto também tem um chegar lá. O que é esse chegar lá? Qual é o seu resultado desejado com relação ao projeto? É importante saber isso para você não ficar trabalhando em projetos que não acabam nunca, né? Então, o projeto ele não é uma ideia vaga. É uma intenção que ganhou forma, tem começo, meio e fim. É um feitiço que você lançou no mundo e agora você precisa nutrir. Então, liste tudo o que está vivo na sua vida agora. Não julgue, apenas veja. Cada projeto é uma semente que você plantou em algum momento. Algumas estão crescendo, outras estão esperando água. Então, eu gosto sempre de ter esses 3 pontos aqui embaixo, né, para falar. Primeiro, definir projetos para cuidar de uma área que você sente que precisa de mais do seu foco, né, nesse ano novo. Por exemplo, a área que eu escolhi para focar mais nesse ano novo, isso não quer dizer que eu não vou fazer outras coisas de outras áreas, óbvio que sim. Mas a área que eu sinto que eu preciso trabalhar bem para impactar em todas as outras, né, e que eu tenho... Eu sinto que eu preciso trabalhar mais nesse momento, é o emocional. É o emocional. Né, que vai impactar em todas as outras, como tem impactado na minha espiritualidade, tem impactado na minha saúde, no meu trabalho. Então, eu cuidar do meu emocional nesse ano novo, e eu considero o meu ano novo tanto do meu aniversário em setembro até o próximo setembro, quanto 2026 como um todo. Eu trabalho com essas 2 energias de ano, tá? Então, assim, o ano corrente, o ano do meu aniversário, o ano civil e o ano corrente, que é, ou seja, de hoje até 2 meses adiante. Né? Então, se eu estou gravando essa aula aqui no dia 5 de dezembro de 2025, eu estou pensando de 5 de dezembro de 2025 a 5 de dezembro de 2026. Você pode querer trabalhar só de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2026, ou do ano em questão, fica totalmente ao seu critério, tá? Qual que você vai colocar esse espaçamento. Eu trabalho com essas 3 visões em âmbitos diferentes. Mas, enfim, coisa para discutir lá no método Vida Organizada, tá? É legal você, então, listar quais são os projetos que você pretende, tudo que você quer resolver nessa área em questão. Então, quando você pensa, eu penso no emocional, quais são as coisas que eu quero resolver, que eu quero ficar de olho ali ao longo do ano, para tentar me entender melhor. Você pode também fazer uma lista de projetos que podem ficar em stand-by por enquanto, mesmo os da área escolhida. Tem coisas que talvez você ainda não consiga lidar com elas, e aí, enfim. E manter o que já está bom em cada uma das áreas. Esses são os 3 tipos de projetos aí que você vai ter de modo geral, né?
Se você tem áreas que tem coisas que já estão funcionando, é importante que você mantenha, porque se você deixar para lá, vai desandar. E onde estão os seus projetos, de modo geral? O que é uma lista de projetos, né? Você vai ter os seus projetos pessoais, com tudo aquilo que você... tudo que alimenta a sua alma. Então, hobbies, criações, sonhos íntimos, né? Então, você vai ter projetos espirituais, emocionais, por aí vai. Projetos da casa, reformas, organização, mudança. Estudos, aprendizados em cursos, formações, expansão de conhecimento. Projetos profissionais de trabalho, carreira, projetos que geram renda ou impacto, projetos afetivos, né, relacionamentos que pedem presença, cuidado e cultivo, e projetos de saúde, que estão ligados ao corpo, à mente, ao bem-estar. Lembre-se que os seus projetos, eles vivem espalhados por toda a sua vida. Ter um mapa com todos os projetos em andamento é um ato de honestidade, mas também de poder. Eu quero que você pense num projeto como um recorte de algo que você quer fazer na sua vida para uma área em questão. Eu dei o exemplo de comprar um apartamento, que impacta a casa, impacta finanças, impacta muita coisa, né? Muitas áreas. Comprar um apartamento é um objetivo que impacta muitas áreas. E fica essa dica. Quando você tem um objetivo de vida que impacta mais de 3 áreas, é porque é uma prioridade. É um objetivo porreta aí para você ter. Então, vale a pena você refletir sobre isso. Quando você tiver muitos objetivos, né? Quiser ter um foco. Então, nesse caso de comprar um apartamento, por exemplo, vou continuar com esse exemplo, porque eu acho que ele é comum a muitas pessoas, né? Comprar um apartamento, você vai pensar, o que eu posso fazer em 2026 com relação a isso? O que eu posso fazer? Tá? Então, esse é um ponto. Bora lá. Movimento 3, a escolha sagrada. Então, chegou aqui a coragem. Ó. Escolher é coragem, mas também é cura. Porque você compreende que você até pode fazer tudo o que você quiser, mas não ao mesmo tempo. Então você não pode fazer tudo. E tá tudo bem, na verdade tá mais que bem, é necessário, porque quando você pega o verdadeiro segredo das pessoas organizadas, não é falar sim e dar conta de tudo. É falar muito não. Porque você prioriza aquilo que você está dizendo sim. Então, priorizar não é falhar com o resto, é honrar o que realmente importa agora. É respeitar que a sua energia é finita. É escolher com consciência em vez de se dispersar por obrigação. Então, o mago ele sabe que foco é poder. E poder vem de escolhas claras. Aqui embaixo eu listei algumas coisas, algumas ações, né, que eu sempre faço no planejamento anual, e eu trago aqui como um lembrete, até para quem é meu aluno, para quem já fez algum tipo de planejamento comigo. A gente todo ano tem a semana de planejamento, que vai acontecer, ainda está para acontecer na semana que vem, se você estiver vendo esse vídeo antes, né, de acontecer. Vou deixar aqui linkado na descrição como que você pode ter acesso a esse material, tá? Se você tiver interesse. Bom, escolher uma área principal para dar foco no ano. Depois você vai olhar para as outras áreas para compreender que, além dela, você pode ter outras prioridades. Então, por exemplo, a minha área de foco emocional, eu vou definir uma grande prioridade para ela, tá? Que é a grande prioridade com relação ao emocional. Então, eu posso pensar assim, eu quero estar tão esclarecida e ter um processo meu emocional para lidar com as questões, de modo que isso não me leve a práticas autodestrutivas. Tipo assim, sei lá, tô chateada, vou beber uma cerveja. Sabe assim? Eu tô cansada, então vou chutar o balde, não vou pra academia, não vou fazer nada hoje. Então, assim, a gente tem alguns hábitos ruins que são fáceis da gente colocar de volta na rotina. Todo mundo tem os seus, né? Então, eu posso querer como uma grande prioridade para mim, né? Eu tô bolando, ainda não defini o meu. Tô só aqui bolando com vocês, aqui fazendo um brainstorm juntos, né? Tipo, posso pensar que uma prioridade para minha área emocional seja realmente eu estabelecer um processo pessoal com relação a essa área, de modo que, quando coisas acontecerem, eu agir de determinada maneira e não de outras. Né? Tentar identificar quais são os gatilhos que me fazem sentir ansiedade, medo, enfim. E ter isso mapeado para eu conseguir ficar bem. E eu acho que é uma boa prioridade. Mas eu posso pensar, outra prioridade para mim é, na vida espiritual, eu quero ter uma iniciação específica numa determinada tradição. Exemplo. Isso é uma prioridade para mim. Entraria aqui. Outra prioridade, defender a tese e terminar o doutorado.
Mãos para cima, rezem pela Thaís para que tudo dê certo. Isso é uma prioridade também. Outra prioridade é reorganizar as finanças. Depois eu estou mudando. Então, assim, depois de 30 meses em um apartamento grande, eu estou mudando para um estúdio. Então, como que eu vou reorganizar as minhas finanças de modo que o dinheiro que eu vou economizar, eu vou investir de tal maneira, eu vou poder proporcionar para o Paul várias coisas que ele no ensino médio agora é importante, então pensar num futuro cursinho, ele voltar para a escola de música que ele gosta, aula de teatro, enfim, coisas que fazem sentido para esse momento da vida dele, viagem, intercâmbio, sei lá, enfim. Então, reorganizar as finanças vai me permitir pensar nessas outras coisas. Eu colocaria, então, como uma prioridade para o ano que vem. E eu diria também que é cuidar da minha família como um todo, né? Então, assim, minha mãe tá idosa, meu ex-marido, que querendo ou não, sempre vai ser, é como um irmão para mim hoje em dia. Então, assim, a gente também briga que nem irmão hoje em dia. Mas eu nunca vou deixar de ter um vínculo com ele. Então, é importante alimentar esse relacionamento, né, de uma forma saudável. Nosso filho, cachorros, as gatinhas. Então, para mim, assim, eu acabei de descrever de cabeça o que eu já penso como minhas 5 prioridades para 2026. Pode ser que eu mude, eu ainda vou fazer esse exercício, né? Mas o que eu quero que você entenda é que, por mais que você escolha uma área focal para o seu ano, você ainda tem que refinar um pouquinho melhor esse planejamento, sabe? Você pensar assim. Eu tenho um amigo, por exemplo, que quer mudar, ele está muito estressado com o trabalho dele, ele quer mudar de área. Ele quer mudar de área, mas ao mesmo tempo que ele não tem nem pique para começar a pensar nisso. Talvez você esteja nessa mesma situação. Então, será que não vale a pena uma das 5 prioridades ser uma rotina mais saudável, que vai proporcionar energia para fazer as coisas no dia a dia? Porque isso faz toda a diferença. Um sono reparador, uma alimentação legal, atividade física, tudo isso vai influenciar em como você lida com o seu dia a dia. Se você é aquela pessoa que vai dormir de madrugada, daí acorda cedo, fica o dia inteiro bebendo café, toma remédio o tempo todo para corrigir essas coisas que você não conseguiu fazer naturalmente, né? Tipo, dormir bem e tal. Chega o final de semana, você quer só ficar se anestesiando com álcool, com outras substâncias ou com o que quer que seja, e daí fica com depressão no domingo à noite porque vai ter que voltar para o ritmo na segunda, você tem que, talvez, uma das suas 5 prioridades seja você repensar a sua rotina em termos de saúde. E outra prioridade, com certeza, vai ser, pelo menos, definir o que quer fazer. Eu quero mudar para a área acadêmica, então talvez eu pense num mestrado. Então, definir o que eu quero fazer, né, para iniciar essa transição em 2026 pode ser interessante. Porque se você. Não adianta você, eu não sei o que eu quero, então vou decidir que eu vou estudar para concurso. Não, não é isso. O processo de decisão leva tempo. Então, pode ser que uma das suas prioridades seja esse processo de decisão. Você se entender e compreender que a partir de onde você está, com a idade que você tem, o que ainda pode ser feito. Tá? Então, isso por si só pode ser uma grande prioridade para você. Você descobrir para onde você vai quando você fizer essa mudança. Ao longo do ano, você vai trabalhar esse autoconhecimento para saber. E não quer dizer que você vai ficar o ano inteiro trabalhando isso. Se você já descobrir em março, beleza, bora lá, vamos colocar outro projeto no lugar. Mas você vai colocar isso como uma prioridade para você. Vale a pena, depois que você tem uma lista dos projetos, tanto que você já vai colocar em andamento, quanto aqueles que tem que esperar um pouquinho por N motivos, você ter marcos e entregas por trimestre. Então, nem todos você vai conseguir fazer isso, mas se você conseguir, dá para ter uma noção. Vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho que defender o meu doutorado no segundo semestre de 2026. No segundo trimestre de 2026. E eu tenho que depositar a tese no primeiro trimestre de 2026. Então, o que isso já me vem à cabeça? Que o segundo semestre do ano eu não vou ter mais demandas de entregas do doutorado. Eu vou ter outras coisas, obviamente, que eu vou ter que fazer. Sempre tem, tem que fazer artigo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que lá. Mas o que eu quero dizer é que esses marcos, né, eu já tenho em mente. Então, sabendo que eu vou ter que depositar a minha tese em janeiro e defendê-la até maio, eu já sei, então, que um marco no primeiro trimestre é o depósito da tese e um marco no segundo trimestre é a defesa. O que isso me mostra? Que eu vou ter um volume grande
de atividade com relação a esses marcos nesses períodos. Se eu quiser fazer alguma outra atividade, talvez um curso, alguma coisa maior assim, talvez valha a pena eu deixar em stand-by para o segundo semestre. Então, essa distribuição dos trimestres serve para te ajudar a compreender o volume de coisas que você vai ter em cada um. Então, você pode pensar assim, o primeiro trimestre a gente tem férias escolares, tem a volta às aulas também, eu vou começar um novo curso em março, que você ou vou retomar a aula de inglês em março, tá? Então, você já tem coisas ali que já tem marcos, tá? Para você compreender como ao longo do ano você já tem coisas e que também você não precisa deixar para o final do ano para fazer outras. Então, tem coisas que talvez o seu primeiro trimestre esteja tranquilo, você pode trazer coisas ali. Vou dar um exemplo. Em 2023, eu tinha que fazer uma cirurgia, só que eu ia fazer um intercâmbio, eu ia passar o ano praticamente fora do Brasil, eu ia ter muita coisa para fazer ao longo do ano. O trimestre mais tranquilo para mim era o primeiro trimestre. Então, eu já agilizei para fazer a minha cirurgia em janeiro, para me recuperar em fevereiro, porque eu ia viajar no final de abril. Então, eu queria estar totalmente recuperada. Então, esse raciocínio sobre o ano, né, e você pensar nos trimestres, nesses marcos de entregas, pode ser uma coisa útil no seu caso. Não precisa ser para tudo, mas para você ter uma visão, ter um mapa realmente ali do seu ano, né? Planejamentos, eu gosto sempre de, por mais que você faça planejamentos maiores, como a gente está fazendo do ano, você pode fazer planejamento de vida para 5, 10, 15 anos, enfim, mas os planejamentos mais operacionais, mais mago, né, mais mão na massa, são o mensal, o semanal e o diário. Então, uma vez por mês, é você olhar esses projetos do ano e falar, tá, o que é prioridade com relação a esse projeto esse mês? Se você tem um projeto que você, então, fazer essas pesquisas, né, sobre a compra do apartamento, o que você tem que ter para conseguir comprar, quanto tem que dar de entrada, que região que você quer, não sei o que lá, não sei o que lá. De repente, você pode pensar, minha prioridade para o mês de janeiro com relação a isso é pesquisar preços de apartamentos na região onde eu moro, que é onde eu quero ficar. Pronto, isso é uma prioridade para janeiro, tá? Semanalmente, eu vou revisar os meus projetos para definir ações e eu posso planejar alguma ação com relação a essa prioridade. Então, eu falo assim, eu quero pesquisar os preços de apartamentos na minha região, eu posso, num primeiro momento, então, definir uma ação que seja, sei lá, acessar o site do Quinto Andar para ter uma noção do que tem disponível ali para venda em termos de apartamento. Ou então, eu posso colocar aqui... quero definir o que eu quero que tenha nesse apartamento, quais são os princípios. Eu quero que ele tenha a frente para o lado pro nascer do sol, eu quero que ele tenha condomínio 24 horas, sei lá. Então você escolhe. Eu não estou aqui julgando o que você vai fazer. Eu estou dizendo que você escolhe o que cabe ali na sua semana para você fazer. E o planejamento diário é você olhar tudo que tem para fazer na semana e definir ali suas prioridades do dia, as metas ali que você vai alcançar no seu dia. Beleza? E você ajusta aí diariamente. Então, você não faz só o planejamento de tarefas diárias. Não, você tem vários planejamentos acontecendo, de modo que quando você chegar no dia, entendendo ali como você tá, como seu corpo tá, como tá sua energia, como tá sua cabeça, como tá seu nível de distração, você conseguir se planejar para aquilo que você precisa fazer. E revisões regulares, como eu falei, pelo menos semanal, né, dos seus projetos, para você garantir que eles estejam atualizados. Isso é muito importante. Como a gente escolhe prioridades? Estou partindo do pressuposto que a gente escolhe, né? Existem prioridades que se colocam. Então, sei lá, se você sofre um acidente, eu já sofri um acidente que eu quebrei a perna, e isso shiftou, né? Tipo, mudou completamente todas as minhas prioridades. Eu tive que realocar tudo porque eu tive que cuidar da minha perna. Então, tinha muita coisa que eu não podia fazer e tal. Então, as prioridades muitas vezes se impõem na nossa vida. Mas você também pode escolher prioridades. Né? Então, é você pensar assim, o que importa agora? Quando você revisa as suas áreas da vida, você pensa na sua vida, você pensa em objetivos que você tem. Não é sobre algum dia, é sobre esse momento, esse ciclo, essa estação da sua vida. O que pede atenção nesse exato momento? Às vezes, seu estômago te fala o que é prioridade. Né? Não precisa necessariamente você ter um objetivo definido, revisar seus projetos. Às vezes a sua barriga está falando, gente, nesse momento eu só preciso
garantir que eu estou dormindo bem, porque senão eu não vou conseguir cumprir essa reta final aí do ano, entregar tudo que eu tenho para entregar e tal. Enfim, o que importa agora para você? O que tem mais impacto, né, nos seus projetos? Se você investir energia nele, quais projetos vão gerar mudanças de maneira real? Que alavanca que move outras peças, sabe? Assim, que projeto que você fala, meu, quando eu terminar esse aqui, muita coisa vai... Por exemplo, o meu, nesse momento, eu acho que é a mudança mesmo. Eu estou nesse processo de mudança desse apartamento aqui para o estúdio. Então, é um apartamento de 80 metros quadrados para um estúdio de 25. Está sendo divertidíssimo. Claro que eu tenho a minha sala comercial com escritório onde eu vou colocar minhas coisas do trabalho. Então, já divide, né? Como se eu estivesse mudando para um de 60, de modo geral, porque com o estúdio mais o escritório dá mais ou menos isso no total. Então, não é uma redução tão grande. Mas, assim, eu vou tirar muita coisa que é tralha, muita coisa que eu não preciso mais, muita coisa que não tem mais a ver com a vida que eu vivo hoje. Então, desses projetos seus, quais são aqueles que realmente vão impactar de uma maneira que você fala, caramba, quando isso aqui for resolvido, vai ter um grande impacto. Né? Assim, por mim, por exemplo, eu falo, a prática de atividade física tem um grande impacto, porque eu tenho fibromialgia, então eu sei que com dor, todos os dias, eu vou ser muito menos produtiva e vou ser muito menos feliz também, porque ninguém merece ficar com dor o tempo inteiro. Então, vale a pena pensar a respeito. E qual é o seu drive, né? O que te move? Onde está a sua vitalidade? Quando você pensa nesse fogo interior, o que te deixa acordado à noite? Não de ansiedade, mas de entusiasmo. Você pensar, pô, se isso tivesse acontecendo, seria demais. Siga esse fio. Pode ser importante, tá? Então, veja que prioridade não é urgência, é intenção. É você perguntar ao seu coração, se eu pudesse cuidar de só 5 coisas esse ano, quais seriam essas 5 coisas? Claro que a gente vai cuidar de mais coisas, mas se você pudesse cuidar de só 5, quais seriam? E isso vão ser as suas 5 prioridades para o ano. E o que é o stand-by compassivo? Não é procrastinação, não é abandonar. Quando você coloca alguma coisa em stand-by, não significa que você desistiu daquilo. Significa você compreender que, calma, ainda não é a hora, mas pode ser que isso volte para o meu radar. Por exemplo, antes da pandemia, eu comecei a fazer aula de teatro, que era um sonho para mim. Aí veio a pandemia. Aí eu comecei o doutorado. Aí quando a gente começou a sair de novo depois da pandemia, eu falei, não vou fazer curso de teatro de novo, porque eu tenho doutorado. O doutorado já é volumoso pra caramba, eu tive intercâmbio, um monte de coisa que eu fiz. Mas eu ficou em stand-by. Vou retomar agora em 2026. Já me matriculei, peguei uma promoção de Black Friday e já me matriculei aí no primeiro semestre do curso. E acho que vai ser muito legal, é uma coisa que eu gosto, né? Então, você pensar na sua lista de stand-by é poderosíssimo. Porque são coisas que você fala, tá, eu não posso fazer isso agora, porque eu tenho outras prioridades. Mas eu não quero tirar isso da minha frente, não quero tirar isso do meu radar. Não é uma coisa que eu nunca mais vou fazer, não. Eu quero retomar isso aqui quando acabar o doutorado, quando eu mudar de emprego, quando meu filho nascer, quando. Então, depois de, né? Depois de alguma coisa atual da sua vida. Então, é respeitar o seu ritmo, você compreender que, pô, você não tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você tem que ficar bem, cuidar da sua saúde, né? Ter uma rotina compassiva consigo mesmo. E lembrar que você tem diversas fases na vida. Então, é isso, a vida tem estações. Às vezes você tem que esperar o inverno passar para você ver aquela semente germinando. Ou para você voltar a plantar, tá bom? Então, é o famoso eu volto quando for o meu tempo. Guardar uma coisa com carinho é diferente de esquecer. É prometer para você mesma que isso ainda importa, só que não agora. Então, sei lá, um sonho da vida que eu tenho é voar de balão, sei lá, na Capadócia, na Turquia. Vou realizar? É um sonho que eu tenho. Ainda não coloquei isso como um objetivo para mim, porque não é uma coisa também assim que, tipo, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Não, é uma coisa que, pô, seria demais. Ver a aurora boreal, coisa do tipo, atravessar a Bay Road dos Beatles, a rua. São coisas que, pô, eu gostaria muito de fazer. Se surgir a oportunidade, isso entra na minha lista de projetos. Mas enquanto não é, eu não quero esquecer que isso existe. Eu deixo numa lista de stand-by para o resto da vida. Em algum momento pode ser que vire projeto, em algum momento pode ser que eu fale, não quero mais isso. Eu gosto de outro exemplo também que eu sempre dava, que eu falava que eu queria comprar uma moto, uma Harley, né? Pelo estilo de vida que eu tenho, eu queria fazer parte de clube para viajar de moto e tal. Depois que eu virei mãe, eu tenho muito medo de morrer, né? Então eu reduzo aí
as possibilidades do cotidiano de sofrer algum tipo de acidente e tal. E a outra coisa é também que quando eu quebrei a minha perna, eu falei, gente, moto é muito desprotegido, não é uma coisa que eu quero. Então, assim, ficou na minha lista de stand-by durante uns 20 anos. Mas chegou no momento que eu falei, não vai rolar, não quero mais. Eu alimentei essa vontade durante muitos anos, foi gostoso imaginar como seria ter, mas já passou. Eu virei outra pessoa, tenho outro foco agora. Tá? Então, assim, essa lista de stand-by pode ter tanto coisas que você vai vir a realizar na sua vida quando chegar o momento, quanto coisas que você vai deixar ali porque dá um quentinho no coração, mas chega uma hora que você deixa aí, tá? Então é como se fosse uma gavetinha sagrada na sua vida, um lugar onde os projetos em stand-by descansam. Não no limbo da culpa, porque você não está executando, mas no espaço de uma possibilidade adiada. Por exemplo, eu tenho uma outra coisa que eu sempre quis fazer, que é a trilha lá do Caminho de Santiago, de Compostela. Sério, desde que eu li o Diário de um Mago, sei lá, quando eu tinha 13, 12, 14 anos, sei lá, eu falei, nossa, eu queria muito fazer isso. Aí chegou numa época da minha vida que eu falei, não quero mais fazer, quero fazer, não quero fazer, tá na minha lista de stand-by. E aí eu comecei a pensar comigo mesma que talvez seja uma ótima coisa para fazer no meu ano 7, que é o ano que eu estou, depois que eu defender a minha tese, quando eu terminar o doutorado. Já pensou? Vou passar 30 dias andando lá no caminho de Santiago, devagarzinho e sempre, e realizar esse projeto, sabe? Essa coisa que eu quero. Pensei nessa possibilidade. Só que é isso, tá em stand-by. Não sei se eu vou realmente querer, se eu vou ter pique, se eu vou ter preparo, se eu vou ter dinheiro. Outras coisas podem acontecer ao longo do ano. Mas então eu penso assim, o mago, o que eu posso fazer com relação a isso agora? Eu posso obter informações. Posso ir pesquisando, posso olhar rotas, posso ver vídeos, e tudo isso é muito gostoso também. Tudo isso também é ação. Então, enfim, né? Você pode visitar essa sua gavetinha do stand-by quando você quiser. E você pode trazer projetos para sua lista de projetos em andamento quando você sentir que for o caso. Ou você pode deixá-los lá. Ou depois de anos você pode deletar, porque você percebeu que não faz mais sentido. Mas essa lista é importantíssima. Porque senão a gente tem a ideia e já quer colocar em prática na hora. E daí é assim que a gente se sobrecarrega. Certo? Movimento 4, a magia do ordinário. Então, a semana é onde o ano vira realidade. Fazer um planejamento anual é lindo. É lindo. É muito gostoso também. Planejar é muito bom. Só que são as segundas-feiras que constroem os destinos. A verdadeira magia não está no extraordinário, está no ordinário, gente. Está no pequeno, no recorrente, no gesto que você repete até que ele se torne quem você é. Então, a revisão semanal dos seus projetos é o ritual que transforma intenção em vida vivida. Tá? É quando você revisa e define ações para planejar a sua semana. Não é sobre perfeição, é sobre presença. É sobre você se perguntar toda semana como está a minha vida agora e o que precisa de mim. E o que você vai revisar na semana? Escolher um dia ali da semana, pode ser o dia da virada de fase da lua e tal, pode ser toda sexta-feira, pode ser no final de semana, você que sabe. Mas uma vez por semana, pelo menos, você vai revisar os seus projetos ativos para saber o que está vivo, o que andou, o que travou, né? Olhar para tudo isso que está em andamento, para você entender o status deles. Você vai definir as próximas ações com relação a cada um desses projetos que estão em andamento, para que você garanta que eles andem, né? Então, tipo, o que você pode fazer agora, essa semana? Pendências, né? O que ficou pelo caminho, o que precisa ser resolvido, fechado ou deixado ir, né? Então, limpar pendências sempre é liberar energia. Então, sempre focar em resolver pendências. É chato ter pendência. Tipo assim, tem que entregar aqui o apartamento, que eu não vou mais morar. É uma pendência. Então, isso vai acabar sendo minha prioridade, porque vai me deixar em paz, sabe? Tipo, eu tenho uma dívida com o cartão, é uma pendência, tem que resolver. Então, tudo que for de pendências, né, você pode querer colocar como prioridade, mas você não pode ter só isso na sua vida, porque senão fica muito chato. Ficar resolvendo pendência é chato, né? O nível de energia disponível, como que você tá? Se sentindo cansado, inspirado, sobrecarregado? Então, pode ser que você olhe para sua lista de projetos e mande um monte para o stand-by, porque nesse momento você quer ficar só nesses aqui, tá? Isso você pode repensar toda semana. E essa revisão não é para levar horas.
Você só precisa ser honesto consigo mesmo para entender. Está em andamento, não está? Se está em andamento, qual é a próxima ação? Para você poder planejar a sua outra semana. Então, 15 minutos fazendo isso, de uma maneira atenta, vale mais do que uma tarde inteira de planejamento que você para, olha para lá, tá distraído, não pensou, não focou direito, tá bom? O planejamento da semana, ele pode ser um ritual, se você quiser. E eu gosto dessa ideia. Eu acho que é bem interessante, assim. Porque é aquilo, né? A semana, ela não é uma corrida, ela é uma dança. Então, você pode pisar devagar, girar, pausar. O importante é você não parar de se mover. Isso é muito mago. Lembre-se que os planos mudam. Porque você muda, a vida muda, coisas acontecem, né? O grande poder aqui não está em seguir o plano à risca, está em saber ajustá-lo com sabedoria. Então, da mesma maneira que um projeto, um feitiço, você não lança de uma só vez. Vai acontecer em camadas, gestos, inspirações. Então, planeje passos que você consegue dar. Então, não é para você perguntar o que eu preciso fazer. É você se perguntar o quanto de mim eu tenho para dar essa semana com relação a esse assunto. Porque aí você vai distribuir tarefas dentro dessa medida. Então, por exemplo, estudos. Se você é uma pessoa que estuda para concurso, tem semanas que você vai estudar mais, tem semanas que você vai estudar menos. Porque tem coisas acontecendo. Sei lá, você está na semana pré-menstrual e, enfim, sem energia e tal. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Por isso que o planejamento semanal é tão importante. Então, eu recomendo que você tenha uma agenda com visualização para 7 dias. Se você utilizar uma agenda como a do Google, você consegue personalizar essa visualização. Para você olhar os 7 dias como um todo e entender como que você pode distribuir atividades. Veja quais são os compromissos que você tem com outras pessoas, ações que são recorrentes, que você tem que fazer, né, todo dia, toda semana, todo mês, enfim, e ações que são pontuais, ou seja, que não tem recorrência, você faz uma vez e acabou. Informações relevantes, planejar blocos de tempo para trabalhar em algumas atividades e revisar e planejar semanalmente o seu foco. Então, é basicamente isso que você garante quando você planeja a semana, essa lista que está aqui embaixo, tá? Muito bem. Se eu pudesse resumir 2026 em uma frase, seria: com o que você já tem agora, o que já dá para começar? Essa é a pergunta do mago. A resposta dele nunca é: quando tiver tempo. Não, não, não. Ou quando eu conseguir tal coisa. Não. É agora. O que você pode fazer agora com as condições que você tem, com a situação que você vive, com as suas circunstâncias aí. Com você sendo exatamente quem você é, com os recursos que você já tem nas suas mãos. A sua mesa já está pronta para você começar. Para dar o primeiro passo, tá bom? Então, com o que você já tem, com a sua situação agora, o que você pode fazer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, tá? Então, eu quero lembrar aqui que fica muito mais fácil de você focar naquilo que você tem que fazer se você tirar da sua frente o que está atrapalhando. Então, a importância de destralhar. Tanto o destralhe físico com relação a sua casa, onde você vive, a mesa, enfim, coisas que você tem, quanto destralhe mental e emocional. Então, será que você não tem projetos que, você tem que deixar em stand-by durante um tempo, ou desistir, não vai rolar, aceitar que não vai rolar e tá tudo bem, você vai focar em outras coisas? Então, lembre-se que priorizar é falar muito não. Três práticas do mago. Reconhecer de onde você vem. Então, quando você estava ali no período, na sua fase do louco, maluco beleza, tá? Não foi um erro, foi a origem. Então, olha para o seu caos com honestidade, compaixão e gratidão. Agora, mão na massa, outra história. Escolha suas ferramentas. O que você vai, né? Você tem uma estrutura e o mago usa a estrutura que ele tem. O que você tem como ferramenta disponível? Os aplicativos que você já tem, que você já gosta, a sua condição de vida, os planejamentos, estudos, rituais, rotinas simples, tudo isso são ferramentas que você vai utilizar para executar o que você tem que executar, enfim. E sempre agir com intenção. Gente, sempre agir com intenção. Eu sei que no dia a dia, no corre, fica difícil, mas se você conseguir ter intenção naquilo que você faz, né, trabalhar um pouquinho essa alquimia interna, né, de fazer um pouco por dia. O mago, ele sabe que um único gesto pode mudar a energia de uma vida inteira. Se você fizer com intenção. O chamado do mago tá para alguns valores muito importantes, que eu quero que você tenha em mente ao longo desse próximo ano, porque eu acredito que
são valores a serem considerados nesse planejamento. Então, presença, que é você estar aqui agora inteiro e não dividir em 1000 possibilidades, mas neste momento é o foco. Presença. Segundo valor, coragem. Não a coragem que grita, a coragem que sussurra, eu vou tentar de novo amanhã. Que não vai parar, que age. É a ação que vem do coração, coragem. Intenção, saber por que você faz o que você faz. E fazer porque isso importa, não por obrigação. Mesmo as obrigações, capite? Então, assim, você tem que... o meu propósito para fazer essa atividade é não perder o emprego. Pô, mas não perder o emprego é muito importante, porque você, com seu emprego, banca, né, todas as coisas da sua vida e por aí vai. Então, além de ser uma obrigação, é uma coisa importante também. Gentileza, você não precisa ser perfeito para ser um mago, você tem que ser humano. E gentil com a sua humanidade e com as outras pessoas, mas começar, né? Então, essa porta, ela tá entreaberta. Você não precisa saber o caminho completo. Você só precisa dar o primeiro passo. Então, aqui eu coloco, né, o problema do perfeccionismo procrastinador. Tem gente que fala assim, eu quero reformar a cozinha, mas só vou reformar quando eu tiver dinheiro para fazer a cozinha inteira. Aí você fica ali há 10 anos com a pia quebrada, com o fogão que não funciona direito, com o móvel que está todo lascado lá e você não resolveu, porque você quer esperar o momento perfeito para reformar a cozinha inteira. Então, veja aí se não tem como você dar um primeiro passo que faça um pouquinho, em vez de ficar esperando o todo. Exercício final. A mesa do mago em 2026, né? Então, antes de sair aqui dessa aula, dessa palestra que eu estou reconduzindo, só que de maneira online para ficar gravada para vocês, eu quero que você pense nessa mesa dentro da sua cabeça com os 4 elementos. São 4 escolhas. Então, vamos fazer 4 intenções para você levar com você nesse próximo ano que vai começar. Faz esse exercício aí enquanto eu vou falando. Se quiser, pausa para terminar de escrever. Pega seu diário para escrever, enfim. Anota aí em algum lugar. Uma decisão. O que você vai deixar para trás em 2025, eu tenho que arrumar aqui, e você não vai levar com você no ano 1 de 2026. Ou seja, o que você vai deixar para trás em 2025? Não vai entrar com você em 2026. Faz uma lista disso. Um cuidado. Qual área da sua vida está pedindo uma ação do coração? Um recurso esquecido. O que você já tem e esqueceu que podia usar? Se você estiver com dificuldade, você pode fazer uma linha do tempo regressiva da sua idade hoje até o ano que você nasceu, para você entender tudo que você já fez, tudo que já aconteceu com você na vida. Na sua infância, na adolescência, começo da vida adulta, suas formações, experiências, tal. Tenta fazer uma linha do tempo regressiva, para você lembrar de tudo que aconteceu. E pode ser que você lembre que você tem alguns recursos aí. Por exemplo, você fala, pô, é verdade, eu me formei em publicidade, eu posso trabalhar com isso se eu quiser, né? Então, acho que vale muito a pena fazer esse exercício. E um projeto. Que feitiço você quer nutrir e ver florescer este ano? Pensa que você vai ter aí sementes, brotos, frutas, flores, árvores e arbustos, né? A gente tem projetos de todos os tipos e tamanhos, mas pense em uma coisa que você realmente quer que aconteça no ano que vem. Tá? Isso vai ser bem interessante. Escreva, desenhe, sussurre para você mesma, mas não saia deste slide aqui sem colocar esses 4 elementos sobre a mesa. Eles são como se você estivesse começando um feitiço. Caminhando aqui, então, para o encerramento, queria dizer que 2026 é o ano de acreditar naquilo que você já é. Não no que você precisa se tornar, não no que você deveria ser, mas no que você já é agora, imperfeito, inteiro, pulsando. O mago não espera estar pronto. Ele age sendo quem é e, ao agir, ele se transforma. O estado de presença do mago é a ação. É estar em ação. E é lembrar que é uma ação intencional, senão é só movimento, como eu falei no slide anterior. Que este seja o ano em que você confia, que você escolhe, que você manifesta o que está dentro de você.
Não porque está tudo perfeito, mas porque você decidiu começar. Essa magia sempre esteve em você. É só deixar ela se manifestar, tá? Então, continue praticando. O planejamento não acaba aqui. Ele é um ritual semanal, mensal, anual, enfim. Cada revisão te aproxima de quem você está se tornando. Então, aquilo, reserve 15 minutos da semana para fazer revisões desse planejamento. No final de cada vez, de cada mês, olhe o todo, vê o que você fez, o que não fez, o que é prioridade para o próximo. A cada trimestre, celebre o que você fez, ajuste o que não conseguiu fazer e reprioriza. E no fim do ano, olhe para trás e honre a sua jornada. As coisas aconteceram como tiveram que acontecer. Você deu o seu melhor ou não, mas talvez você não ter dado o seu melhor significa que você não estava muito bem. Então, você tem que levar isso em consideração para você não ficar se cobrando tanto, tá? Lembre-se que consistência suave vence intensidade esporádica. Não adianta você querer organizar tudo de uma vez em um dia e passar o resto do ano com tudo zoado, bagunçado, tralha, tal. Então, pequenos rituais repetidos com amor, um pouquinho por dia, enfim, transformam vidas, especialmente a sua. Algumas perguntas norteadoras para o seu ano de 2026, também para você pensar um pouquinho e escrever aí, se você quiser. O que eu quero sentir ao longo do ano que está começando? Que versão de mim eu quero nutrir? O que eu preciso soltar para que o novo possa chegar? Então, você pode escrever uma carta para você mesma, para você ler ao longo do ano, para você entender, ou você pode querer ler no final do ano que vem, enfim, uma carta para você do futuro, com essas intenções. Você pode voltar a essas perguntas sempre que você se sentir perdida, porque elas são bússolas, né? Vão te trazer de volta ao seu centro. E lembre-se que as suas respostas vão mudar ao longo do ano, e tá tudo bem, tá? Você tem permissão para evoluir, para mudar de ideia, para recalibrar o caminho. Você ainda não tem a sabedoria da sacerdotisa, só porque você só vai alcançar quando você tiver estrada. Então, você tem que colocar a mão na massa, tem que caminhar. Você não vai chegar na sacerdotisa se você não trilhar o seu caminho como mago, tá? No fim, no início e no meio, você é o mago. Então, a magia não é algo que você busca lá fora. Ela é o que acontece quando você decide estar presente. Quando você escolhe com intenção. Quando você age com o que tem. Então, se você olhou para a sua vida com honestidade e compaixão, você escolheu com coragem, deixando ir o que não cabe mais, e você manifestou, colocando intenção em ação passo a passo, 2026 vai ser o ano que você se lembra. A mesa está posta. Os elementos são disponíveis. O único feitiço que faltava era você decidir começar. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao ano do mago. Esse é o seu ano. 5, 4, 3, 2, pare. Não. Ação. Bora lá. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa apresentação. Eu amo esse tema, tanto o planejamento quanto o mago. Para mim é o melhor arcano. Tenho aqui uma representação em inteligência artificial da Thaís no formato do mago, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Recomendem esta aula, ela ficará disponível no YouTube durante esse finalzinho de ano, vou deixar ela aqui disponível, e aí depois a gente deixa disponível apenas para os alunos do curso, para a galera do Organiza Flix, para os alunos da Van que vão receber esse material, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido esta aula / palestra até o final. Espero que tenha sido útil para você. Siga-me no Instagram e vamos nos falando. Um beijo. Até a próxima.